Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, capítulo 1. Do versículo 7 ao 9, todos aqui já viram e com certeza já foram ministrados muitas vezes por essa passagem na Bíblia. Conta ali o processo de transição em que Moisés e Josué tiveram nesse ambiente de concordância. Quem achou, diga eu achei. Antes de nós adentrarmos a palavra, eu queria dar um anúncio para os irmãos. Primeiro que, lembra que eu sempre gosto de lembrar os irmãos que Deus tem feito grandes coisas nesse ministério e vai continuar fazendo. Quem crê nisso, diga amém. Deus tem nos guiado de uma forma muito especial, sempre no que diz respeito à praticidade e à simplicidade. Nós temos procurado viver uma coisa, não nos achando, não é esse o propósito. O propósito é fazer valer cada vírgula, cada letra, cada palavra dita. E isso, Deus tem nos movido a um lugar de entendimento do que é a igreja nesses dias. Confesso que muitas vezes falei para algumas pessoas durante a semana, que às vezes eu me pego muito, e agora, como é que vai ser, enfim. Mas o Senhor cada vez mais tem apontado uma direção muito clara para nós como igreja, e é dentro disso que eu quero caminhar, e é dentro disso que eu quero deixar muito claro, que se não for Ele na nossa frente, se não for Ele o centro, se nós fizermos alguma coisa onde o homem é validado, isso nós vamos perder de tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então nós procuramos entender dessa forma, e uma das maneiras que nós entendemos é que a igreja ela é fora. Igreja é abraçar, igreja é sair das quatro paredes, igreja é fazer um cunho social na realidade. Você sabe disso, que hoje, pela falta do posicionamento da igreja, muitas coisas têm acontecido, né? Lá atrás a gente ouvia muito que isso não pode fazer, que isso é do diabo, isso não pode fazer, que isso é do diabo, isso é do diabo. A gente começou a dar muita coisa na mão dele, porque a gente achava e entendia que era... Sabe, é que nem aquela questão da retaliação, tudo é retaliação, não existe isso. Não é retaliação quando você tem uma vida diante de Deus prostrado. Não é retaliação quando você tem conhecimento da palavra. Não é retaliação quando você tem intimidade com o Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Ah, mas é retaliação. Não é retaliação, irmãos, são legalidades dadas. Se você não ajusta, se você não tem uma vida diante de Deus, não adianta. É você ir com bala de festim para uma guerra onde está todo mundo com .50 atirando. É lógico que você vai levar bala. É lógico que a gente vai. Só que Deus ele é tão misericordioso e tão cheio de graça que Ele nos protege. Porque Ele sabe que muitas vezes não é nem por maldade, é por falta de conhecimento. E isso muitas vezes nós erramos, porque a igreja ela não busca isso. Quando eu falo igreja, não estou falando Nova Aliança, amém, irmãos? Estou centralizando tudo, aquilo que hoje nós estamos vendo e vivendo. Então, quando a gente fala de uma igreja social, tenho falado aqui várias vezes, sonhos de ter colégio, sonhos de ter, sabe, um cuidado maior para as pessoas. Isso Deus vai fazer. E uma preocupação que vem no meu espírito já há muito tempo, quem anda comigo mais perto sabe disso, eu gostaria muito que nós tivéssemos aqui estruturas, onde, por exemplo, assim, pastor, eu sou engenheiro e eu quero ajudar, eu quero ser instrumento de Deus na vida dos irmãos da igreja. Pastor, olha, é o seguinte, eu não posso dar toda a mão de obra, mas pastor, eu quero passar uma tarde tirando dúvida dos irmãos,
tirando dúvida disso, entendeu? Ah, pastor, olha só, eu sou um advogado. Pastor, olha só, eu não tenho como dar, porque eu preciso sobreviver sobre isso. Mas, pastor, olha só, se os irmãos precisarem, liga para mim aqui, eu vou ter... E isso tem uma estrutura aqui na igreja para isso, onde você vai sair da sua casa, marcar um horário, para tirar dúvida com esses irmãos que têm conhecimento de todas as áreas. E a gente, nesse ambiente de oração, nesse ambiente de entrega, em todos os ambientes, irmãos, se você é um administrador, se você é uma pessoa que tem domínio na questão de planilhas, se você é uma pessoa que Deus deu uma graça sobre finanças, às vezes tem gente que precisa, sabe, de alguém que ajuda. Seu pastor, eu queria fazer um caixa, eu não consigo fazer um caixa. Irmãos, veja bem, ninguém vai resolver o seu problema a não ser Jesus, amém? Agora você precisa entender que algumas decisões você tem que tomar. E essas decisões, se você tomar ela num ambiente de conselheiros, a tendência é que você tenha sabedoria. Porque a palavra de Deus diz, na multidão dos conselheiros se estabelece o quê? Sabedoria. Nós somos uma igreja que caminhamos nesse ambiente e queremos alcançar isso. Quem crê nisso, diga amém. E eu queria que a Silvinha ficasse de pé. Essa grande mulher de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. A Silvinha, ela é filha, digamos assim, desse ministério. Né? Nós chegamos juntos aqui há quase 13 anos atrás, e na época que ela chegou aqui em Brusque, ela veio do Rio Grande do Sul, ela estava num processo de aperfeiçoamento, e Deus colocou no coração dela a psicologia. E nesse processo todo desses anos, ela tem aprendido, ela tem se especializado, ela tem buscado, e Deus tem direcionado ela dentro desse ambiente, do contexto que nós vivemos hoje, no mundo onde nós vivemos. E a partir de setembro agora, toda terça-feira, preste atenção, ela vai estar aqui na parte da tarde, ela vai estar vindo de Gaspar, porque ela não mora em Brusco, ela serve ao corpo de Cristo lá na igreja, né, na IBA, né? IBG, né, que é a Igreja Batista de Gaspar, né? Está debaixo de... Irmãos, olha só que precioso, é uma mulher temente ao Senhor, é uma mulher que está debaixo de cobertura espiritual, está sujeita à palavra de Deus, sujeita à autoridade dos pastores da vida dela. E ela é psicóloga, entendeu? Então, a partir do mês que vem, de setembro, se você quiser uma ajuda de uma psicóloga que vai estar orientando a sua vida, te levando a um lugar pela ciência que nós entendemos que é necessário também. Não, irmãos, quebra esse negócio no teu coração aí que você não precisa disso. Não é assim que funciona, entende? Nós teremos aqui a partir de setembro uma pessoa para estar te ouvindo, não só te ouvindo, te ajudando a sair de vários lugares que você precisa. Ah, pastor, mas então quem precisa disso não conhece a Cristo. Irmãos, cutuca do teu lado uma pessoa diz assim, não é bem assim, varão. Não é desse jeito. Às vezes a gente fica, sabe, patinando numa coisa, aí fica com, muitas vezes é machismo, né? Ou então é, eu não. Orgulho. Não preciso disso, né? Eu disse uma vez aqui, irmãos, se for para ficar a noite inteira acordado, eu tomo uma gotinha de Rivotril, tá tudo certo. No outro dia eu levanto, eu sei quem eu sou. Descansei, tá tudo bem. Ajustar. E Deus deu sabedoria nesse ambiente. Então não vamos fugir disso. Eu creio que você tem uma fé extraordinária. Eu creio que Deus pode fazer de fato. Se Deus te deu uma palavra para você, amém. Se você acha que é Deus, certifique-se que é Deus. A maioria das pessoas, quando elas deixam ou param de fazer aquilo que são autoridades colocadas por Deus, ela tem que ter uma convicção que foi Deus que falou muito forte. E, infelizmente, a maioria das pessoas que tentam fazer dessa forma, voltam a fazer tudo de novo. E perdem tempo quanto a isso. Amém? Então, como é que vai funcionar, pastor? Secretaria da igreja, a partir de setembro, você vai marcar um horário, a gente vai marcar, vai fazer o agendamento e ela vai estar aqui toda terça-feira em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar na terça-feira, mas se de repente uma demanda tiver em outros dias da semana, a gente vai acabar ajustando sobre isso. Uma coisa muito interessante, pastor, qual é o valor? Irmão, cada caso é um caso. O que ela vai estar trazendo para nós é um valor social e eu não pedi para ver, eu não quero saber quanto que ela vai cobrar. Isso é você e ela dentro de uma sala onde ela vai fazer análise daquilo que você precisa e assim será. Amém? Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Agora sim, fique de pé. Vamos ler a palavra do Senhor, por favor, em reverência a ela. Josué capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Diz assim: somente seja forte e muito corajoso.
tenha o cuidado de observar, de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Feche seus olhos antes de você sentar. Pai, Senhor, nós te louvamos, nós abrimos a nossa boca, nós cultuamos, dizemos que o Senhor é exaltado, declaramos que o Senhor é o nosso cuidador, que o Senhor é fiel. Pai, nós nessa manhã, Senhor, nós entramos num ambiente onde a totalidade, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Deus, onde nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor, que ela encontre repouso em nossos corações e que não saiamos daqui da maneira que entramos. Pelo contrário, saiamos daqui de uma forma diferente. Não porque é um ambiente diferente, mas porque as nossas decisões, Deus, lá fora, vão fazer esse ambiente continuar e perdurar nas nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E todos digam: podem se assentar, por favor. Se você vai anotar, o tema da ministração dessa manhã é exatidão e precisão. Diga comigo, exatidão e precisão. Hoje em dia, irmãos, nós não precisamos, digamos assim, ter um conhecimento profundo de tudo o que está acontecendo à nossa volta, porque as coisas estão aceleradas de uma forma tão grande, Ângelo, de uma forma tão clara, que, por exemplo, assim, você não precisa mais, digamos assim, como a gente diz no jargão, né, ser profeta para entender que o que você está fazendo está errado. Preste atenção, tem muitas coisas que nós, como cristãos, nós insistimos em fazer, não porque nós não sabemos o que é errado, nós fazemos por falta de conhecimento. Lembra que eu já falei sobre inocência e ingenuidade? A diferença de uma coisa com a outra, eu sempre digo e dou um exemplo claro. Por exemplo, uma criança de 3, 4 meses, quando ela toma banho ainda com seus pais, há uma certa o quê? Inocência. O que passa disso, ela começa a ter um entendimento que, peraí, é meu pai, é minha mãe, tudo bem, tudo certo. Mas começa a despertar coisas que fora daquele ambiente se torna algo comum, porque a gente tem visto hoje, sabe, de uma maneira muito explícita, a sexualidade das coisas desde pequenininho, sabe? Hoje não tem mais limite de nada. Eu falava sobre isso semana passada. Os filtros que foram colocados parece que foram totalmente arrancados. E nós entendemos que nós vivemos os últimos dias na terra. Sim ou não? Quem serve ao Senhor Jesus clama por isso. Quem entendeu essa revelação do Espírito, quem acessou esse lugar, como foi falado semana passada, esse lugar de entendimento que, independente das circunstâncias, Ele me achou, então esse lugar eu tenho por direito, então eu estou acessado num lugar onde tem a totalidade das coisas. Só que muita gente se perde porque elas não conseguem entender o lugar que acessaram. E aí ela não consegue manifestar dessa maneira, porque ela acha que o acessar que ela acessou, aí esse ambiente que ela vive de cristão, serve só para ela. Parece que o que ela aceitou, digamos assim, não, Jesus entrou na minha vida, transformou, então serve só para mim. Eu não tenho obrigação de levar para o meu próximo mais próximo. Não, isso é errado. Quando uma pessoa pensa num ambiente de ela ter só para ela as coisas, automaticamente ela não entendeu absolutamente sobre o processo da cruz, ela não entendeu absolutamente sobre o papel de Jesus aqui na terra, ela não entendeu nada. E quando a gente para hoje para analisar o que nós vivemos, as situações que nós vivemos, eu tenho certeza que o que eu estou falando agora, você está lembrando de uma pessoa que se separou, você está lembrando de filhos que estão sem pais, mães que tiveram filhos sem pais, várias situações desmoralizando o projeto de Deus, a ideia de Deus da família, a moralidade das pessoas, ou seja, o certo passou a não ser tão certo. O errado passou a ter mais peso, muitas vezes, da forma como você fala. Nunca como antes, aquela história de que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. A gente está vendo isso.
A gente está vivendo esses dias. Onde, por exemplo, assim, sabe, você tem que, como diz a história assim, literalmente, a gente tem um ditado que fala assim, matar um leão todos os dias, parece que a gente está tentando matar um leão. Eu até vi esses dias um Rios, o cara dizendo assim, ó, pastor, vou dizer uma coisa para ti, não é só um leão que eu mato, não, acho que o pessoal soltou os dele, que eu estou matando uns 10, uns 15 por dia aí. E é verdade. Só que nesse contexto de vida que nós estamos vivendo agora, diga assim comigo, eu sou privilegiado por Deus. Porque você está vivendo exatamente o que estava escrito há muito tempo aqui. Você, eu e você estamos vivendo exatamente o que as Escrituras nos ensinam. Exatamente, sem pôr e nem tirar. Sabe, dentro da igreja, os problemas, as dificuldades, as discórdias, eu penso disso, eu penso daquilo, como diz a palavra, eu sou de Paulo nem de Apolo. Sabe, eu penso dessa forma, eu gosto desse, eu gosto daquele, porque isso é melhor, esse não é melhor. E aí continua, sabe? E isso tem nascido dentro das casas, tem nascido dentro das empresas. Hoje, quando você, por exemplo, assim, vai fazer um levantamento de um currículo de alguém para exercer qualquer função dentro da sua empresa, você como empresário, eu imagino que um dos pontos que o cara mais tem que cuidar é com a administração de problemas. Porque ter pessoas para resolver um cargo, ou você hoje tem um bom funcionário péssimo de relacionamento dentro da empresa, ou você tem um cara que é excelente de relacionamento dentro da empresa, mas um péssimo funcionário. Assim dentro da igreja também é. Ou você tem uma pessoa que é tudo certinho dentro da igreja, como diz a história, mas é um péssimo pai, um péssimo esposo, um péssimo cristão. Ou você tem um bom cara, mas não sabe falar do amor de Jesus para ninguém. Então esses equilíbrios que nós vivemos, está tudo aqui. Só que nos dias de hoje, eu e você precisamos entender, diga assim comigo, ó. Faz assim no dedo. Jesus está aí, ó. E eu e você, mais do que nunca, precisamos ter um olhar crítico, por isso, a exatidão e precisão do que nós estamos vivendo. E quando você pega o texto de Josué, algo específico que Deus deixou claro para Josué. Josué, preste atenção, tu faz isso, isso e isso. Diga assim comigo, tudo que Deus falou, eu só preciso fazer. Pastor, mas é muito difícil. Então você não entendeu quem você é, você não entendeu o que carrega, e você não tem a noção ainda do que as coisas estão acontecendo na sua vida, porque Deus tem um controle. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão assim, eu sou. Quantos têm Deus aqui? Levanta a mão, eu tenho Deus. Diga assim, eu tenho Deus. Agora, quantos Deus tem? Através do Espírito Santo, quando Ele começa a falar no teu coração e te levar a um lugar de entendimento. Quer ver quando o Espírito Santo começa a falar assim, você não está devolvendo o que é meu, hein? Não, isso é de... Não, isso. Entenda, irmãos, nós vivemos um tempo, diga assim comigo, de exatidão e precisão. Não é precisão de precisar de algo. Diga assim, é precisão de ser assertivo. Não tem mais tempo de eu e você ficar fingindo de ser cristão. É isso que eu quero dizer em resumo. Não dá mais para a gente ter uma máscara de domingo. Não, agora eu vou, domingo eu estou com essa máscara aqui. Eu te louvarei. Tira a máscara na segunda. Seu Jaguara. Bebê. Não dá. Ou a gente é, ou a gente é. Você está entendendo? Não tem, talvez, quem sabe, todavia, entretanto, para as coisas de Deus. Talvez seja duro a gente ouvir isso, porque a gente sempre espera uma palavra de vitória. A gente sempre espera uma palavra de ânimo. Vou começar minha segunda bem. Mas, irmão, os melhores remédios são os amargos, não é isso? Por inventar aí metiolate sem herder, olha o que deu. Antigamente tomava de pirona, só em ver eu já estava. Hoje tem de abacaxi, morango. Tem que tomar 1 litro para o menino começar a suar. Antigamente era 2 gotinhas de dipirona, Aurélio. Começava que nem chaleira, uma tampa. Daqui a pouco estava chutando bola na parede e já tinha passado a febre. Hoje, então diga assim comigo, aquilo que é a palavra de Deus nunca é me maltratando. É o cuidado de Deus. Amém? Então, diante disso, daquilo que você já entendeu, diga assim comigo, a palavra de Deus, ela é imutável. Não tem como variar. O que está ali é e pronto, acabou.
Eu posso fazer uma interpretação da forma que eu quero, mas não é aquilo que Deus escreveu através em inspiração a grandes homens. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Não é essa conversinha aí que está dizendo que contém a palavra de Deus. Isso aí nem dá ouvido, irmão. Isso é conversa fiada. Abre comigo, por favor, Lucas capítulo 15. Aliás, Lucas 12, do versículo 15 ao 21. Lucas 12, do 15 ao 21. Pastor, como é que eu sou? Como é que eu tenho exatidão nos dias de hoje? Eu vou te mostrar aqui. Quando eu falo de exatidão, irmãos, eu preciso entender o seguinte: o que significa a palavra exatidão? Diga assim comigo, ó. Observância rigorosa. Diga assim comigo, cumprimento preciso. Diga assim, ó, estrita pontualidade. Então veja bem, quando eu estou no entendimento do que Deus espera de mim nesses dias, eu tenho que ter uma observância rigorosa. O que isso quer dizer? Aonde está teu coração, estão as tuas prioridades, presta atenção. Aonde está a tua vontade, está o desejo do teu coração. Preste atenção, o conhecimento que você tem buscado. Para ser exato nesses dias, eu preciso entender que eu, antes de decidir, eu tenho que observar o que eu estou querendo. Observar é o seguinte, é literal, está aqui um telefone, eu quero comprar esse telefone. É isso aí, será? É fazer meus cálculos. Eu entrar num ambiente e dizer assim, será que realmente eu estou com necessidade de telefone? Não é, primeiro ponto, não é eu fazer algo só porque todo mundo está fazendo. O cristão nesses dias não deve seguir as tendências, você está entendendo? O cristão nesses dias não deve andar, como a palavra do Senhor diz, como vento levado de um lado para o outro. A Bíblia diz como meninos. E ele compara as pessoas que têm um ânimo dobre, sabe o que é isso? Hoje estão bem, amanhã estão assim. Hoje está bem, amanhã estão assim, como ondas do mar. Sabe, aquelas pessoas que você não sabe se está fundo, se está raso, daqui a pouco te leva, daqui a um pouco, não sabe. E uma das coisas sobre exatidão é ter uma observância do que o meu coração está sendo movido. Eu gosto do que minha mãe sempre fala. Diga assim comigo, onde está teu coração, está tuas prioridades. Aqui Lucas, no capítulo 12, do versículo 15 ao 21, Jesus traz uma parábola interessante. Diz assim, ó. Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de... A vida de um homem não consiste na qualidade dos seus bens. Versículo 16. Então lhes contou essa palavra. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita? Versículo 18. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse em paz, coma, beba e alegre-se. Versículo 20. Contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Diga assim comigo assim, ó, ser exato nesses dias é ter o cuidado do que o Senhor tem me falado. Irmãos, tem muita gente que tem se perdido nesses dias porque não tem entendido o que Deus tem derramado sobre a vida delas. Irmãos, a Bíblia não diz que o dinheiro é o problema. A Bíblia não diz que riquezas são problemas. O que a Bíblia diz é que se o teu coração estiver nesse ambiente, você está longe do que é o propósito de Deus. Irmãos, toda a riqueza gerada na mão de um servo de Deus, se ele não entender que ele é um canal de bênção, você não continua recebendo.
Irmãos, o agir de Deus na vida de um servo do Senhor, e eu estou falando de riquezas, de bens, mas eu estou falando de algo espiritual, a graça que você recebe, a misericórdia todos os dias na sua vida, se você não entender que isso é para ser passado, você não entendeu a cruz. Eu sempre entendi algo, e isso tem sido mais ainda claro dentro da minha vida, que a gente às vezes pega um veio das coisas e fica imaginando que como seria e tudo mais, mas ainda não é concreto dentro de nós. Daqui a pouco aquilo vem e puf, estoura dentro de ti. Sabe o que é graça, irmãos? É eu ver as coisas boas das pessoas. Graça é eu olhar para a vida do Bob e não ver os defeitos. Graça é olhar para a vida do Bob e ver que o Bob é um servo de Deus, um pai de família, um homem íntegro, com caráter. Porque é a mesma forma que Deus vê através de mim. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, irmãos. Nenhum pai aqui valida os erros dos filhos. Todo pai valida os acertos dos filhos. Assim é Deus conosco. Você acha que Deus se preocupa com os seus erros? Deus está, como diz a história, clamando para que você alinhe a sua vida, porque o propósito de Deus na sua vida é vida e paz. Mas para isso eu preciso alinhar a minha vida, eu preciso alinhar meu casamento. Uma pessoa que vive dentro da igreja não regulariza a situação do casamento. Uma pessoa que ganha 1.500 e quer viver gastando 3. Uma pessoa que vive ainda na mentira. Uma pessoa que não sabe se posicionar. Essa pessoa precisa entender que Deus derramou algo sobre a vida dela muito maior do que riquezas. Mas aqui, a conversa é justamente sobre isso. Onde está teu coração, ali está teu tesouro. Você pode fazer o que quiser, mais uma vez eu digo, sob controle. Você está no controle da sua vida. Você pode tomar suas decisões. Você pode fazer como esse cara. Eu vou derrubar porque está pequeno, vou fazer o maior ainda. E vou dizer para mim mesmo. Agora coma, deite e alegre-se. Só que se Jesus não estiver nesse lugar, só que se Jesus não for o centro, se você não entender que tudo que Deus tem te dado é para você gerar riquezas, abençoar pessoas, de nada adianta. Diga assim comigo, eu quero ser exato nesses dias, então eu tenho que cuidar mais. Preste atenção, igreja, Moisés não cumpriu, e Deus teve que chamar a atenção de Josué. E aí, Josué? Vai fazer a mesma coisa? Estou te avisando, hein? Está aqui. Seja exato dessa forma. Medite nessa lei de dia e de noite e tu serás próspero. Josué, sabe aquele cara que falava do somebody love na escolinha do professor Remodo? Ele olhou para Deus assim, captei a vossa mensagem, honorável mestre. Quantos de nós, irmãos, estão ouvindo o Espírito Santo falar, nos conduzindo à verdade? Para com isso, não faz isso, faz aquilo outro. E a gente, eu não estou entendendo o que você está falando. E aí o rastro da vida só é o problema, só é dificuldade, só é tudo. E Deus ali apontando, não faz isso, não faz isso. Eu não estou entendendo. Tem como falar em outras línguas? Diga assim comigo, para alcançar o melhor de Deus, eu tenho que ter cuidado. Cuidado com quem você se envolve. Irmãos, escute o que eu vou falar para você, em nome de Jesus. Quando você pega as cartas de Paulo, você vê igrejas preciosas que se perderam nela mesmo. Muitas dessas igrejas, irmãos, elas inventaram coisas. Diga assim comigo assim, todo profeta, todo pastor, volta. Os 5 ministérios. Diga assim comigo, os 5 ministérios. Se não estiver sujeito ao que a Bíblia diz, de nada adianta. Não porque eu conheço um vaso, eu conheço um profeta, eu conheço aquele irmão. Se não tiver sujeito, cai fora. Isso é bruxo. Isso é bruxaria, irmãos. Irmãos, nós vivemos um tempo onde o diabo tem usado pessoas para tirar outras de dentro da igreja. E as pessoas estão dentro da igreja. Ou você acha que as ovelhas que perdem é só o pastor que não cuida? Quantos e quantos problemas nós temos entre irmãos que muitas vezes nem chega para nós pastores. Daqui a pouco aconteceu. Entende, irmãos? Cuidado com quem você está ouvindo, pelo amor de Deus.
Bote isso na sua cabeça. Eu quero ouvir uma pessoa que fale a verdade, que doa o que doer, que não perde tempo. Uma pessoa que diz o seguinte: ó, você está errado e pronto, acabou. Irmão, você vai achar gente que vai dizer o seguinte: não, foi fulano de tal que quis morrer, você foi profeta de Deus, você foi usado por Deus. Ache alguém que quando você for confessar as suas fraquezas, ela diga assim para você: ó, você está errado, você precisa ajustar isso, vamos chamar quem tem que fazer. Entenda isso, o cuidado que nós precisamos ter nesses dias, irmãos, está além do que eu acho. Não tem como eu me relacionar com uma pessoa que não é amiga. Irmãos, diga assim comigo: se eu quero amigos, eu tenho que ser amigo. Não tem como, irmão, você se envolver com pessoas. Eu digo isso sempre, falei segunda-feira. Foi quando que a gente teve reunião do louvor? Terça, né? Irmãos, preste atenção, deixa eu dizer algo para vocês aqui em alto e bom som. Eu não sou contra a panelinha. Fique claro. Eu sou contra você fechar a tampa dessa panela. Porque existe uma coisa chamada afinidade. E nós temos que ser maduros para entender que pessoas gostam de pessoas. E está tudo certo. Gente imatura, gente criança, fica julgando os outros porque você está entendendo? Faça o seu papel, crie esse ambiente, faça. Eu herdei do meu pai essa questão de conversar, de falar. Meu pai é muito assim, quase ninguém percebe isso, né? Sabe, de chegar, de conversar e puxar assunto e tal. Irmãos, por incrível que pareça, eu não estou falando porque eu quero me achar, não, nada disso não. Mas irmãos, eu só não gosto de lambição, entendeu? Eu gosto de chegar e dizer: e aí, beleza, tudo certo, como é que tá? Tá com algum problema? Não estou, pastor, beleza. E aí, tudo certo? Eu não fico: será que você não está com problema? Fala, querido, fala. Chego para visitar. Qual é o problema aí, meu irmão? Então, pastor, nós estamos bem. Chegar, meu irmão, chegar e dizer assim: você tem algum problema, querido? Tem. Então, vamos lá. A Bíblia diz isso, vamos fazer isso. Me ajuda nisso, eu te ajudo nisso. Pronto, acabou, beleza? Tomamos um café, vamos para a próxima. Entenda, irmãos. Bote a mão na sua cabeça assim: eu preciso me libertar de coisas que não foi Deus que plantou. Diga assim comigo: ser exato é cuidar. Outra coisa, Efésios 5. Lembrei do meu sogro aqui agora. Do versículo 15 ao 17. Olha só, irmãos, olha só esse texto aqui que Paulo diz para os nossos irmãos. Por isso que eu gosto de Paulo. Paulo, o cara, era um exato, ele não ficava perdendo tempo, irmão. Papo, deu, acabou. Tem conversa. Olha só o que diz aqui, ó. Efésios 5, do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do... Diga assim comigo: ser exato também é cumprir. Se no cuidado Deus vê as intenções do nosso coração, aqui Ele já deixa um modelo a ser seguido para alcançar essa exatidão. Porque quando o texto diz assim, ó, primeiro, não sejam insensatos. O que é uma pessoa insensata, irmãos? É uma pessoa sem senso. Vou dar um exemplo para você, preste atenção. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, revestida do poder do Senhor, vem para um culto abençoado. Deus fala, Deus quebranta, Deus transforma, Deus vai mudando tudo. Chega na segunda-feira, se amolda a esse século. Começa a mentir, não se posiciona, não tem uma verdade definida. As pessoas não conseguem discernir se é cristão ou se não é. Nós precisamos entender que
esse ambiente do cumprir do Senhor, para ser exato, é eu ser aqui na igreja, dentro da minha casa, dentro da faculdade, dentro do trabalho, onde as pessoas me encontram no trânsito. Não é ser perfeito, você está entendendo, irmãos? Porque perfeito só Deus. Lembra quando fala Jesus, tu és bom? Não, bom só tem um, que é meu Pai que está no céu. O que eu estou querendo dizer é posicionamento, exatidão, querer ser, fazer por onde, buscar isso. Então o texto está dizendo aqui, como Paulo diz, depois você pode ler o capítulo 5, você vai ver sobre outras coisas, sobre bebidas, você vai ver, mas Paulo está deixando claro aqui um posicionamento que você tem que ter como cristão. Começa dizendo assim, ó, no versículo lá, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como é que você vai hoje como cristão, querer ser exato, receber o melhor de Deus, entrar na terra prometida como Josué conseguiu, não sendo exato com aquilo que ele falou? Não, diga assim, não fecha, irmão, não fecha. Então, para mim ser exato nesses dias, irmãos, eu estou falando de 2 pontos só. Diga assim comigo, cuidado, que revela a intenção do meu coração. E diga assim, cumprir, porque já existe um modelo deixado. Está tudo aqui, irmãos. Não é inventar. É o que o Senhor espera sobre isso. Está aqui. Precisamos ser pessoas que sejamos sábios. Sabedoria, irmãos. Quantos querem sabedoria aqui? Temer a Deus, varão. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E só teme Deus quem tem intimidade com Ele. Tem muita gente que perde a sabedoria, ou não tem, porque tem medo de Deus. E aí eu pego uma frase do pastor Alvo que diz que a maioria das pessoas que vêm para a igreja não vem porque entende quem está aqui. Vem com medo de não ir para o inferno. Aliás, com medo de ir para o inferno. Hoje a maioria dos crentes não cumpre o que a Bíblia diz, não é porque é bom, prazeroso fazer a vontade de Deus. É com medo de ir para o inferno. Aí se Jesus voltar. Diga assim comigo. Quem não obedece, vai para o inferno. Não sou eu que estou falando, está aqui. Amém? Então isso é exatidão, irmão. Ser exato, ter uma observância rigorosa, cumprir o que é preciso, estrito, ter uma pontualidade. Falando sobre cuidado, sobre cumprir. Agora diga comigo assim, mas eu preciso também ser preciso. E precisão fala exatamente o seguinte, é determinação na medida. Se essa linha aqui tem que ter 3 metros, ela tem que ter 3 metros. Ela não pode ter 2 pontos, uma fração. Ser preciso, ou seja, andar nesse ambiente, é entender que existe um peso e um valor sobre isso que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Quando o texto de Josué é claro, falado, deixado explícito, Josué, a tua condição de entrar na terra prometida é ser preciso dessa direção. Se você for preciso no que está sendo falado, você vai entrar na terra prometida. Você vai ocupar lugares que eu preparei para você e para toda geração. Então diga assim comigo, ser preciso nesses dias não é um achismo, é o necessário, irmãos. Abre comigo, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Olha só o que Paulo falava. Veja bem o que Paulo fala. Paulo deixa muito em evidência esse entendimento de determinação que ele tinha. Ele diz assim, ó, eu, irmãos, quando estive com vocês, não fui com discursos eloquentes, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Diga assim comigo,
ser determinado. Irmãos, aqui esse texto, para mim alcançar essa precisão, eu preciso entender que as minhas atitudes hoje, o que eu penso, o que eu falo, elas definem muito do meu alvo. Eu quero ser um usado por Deus, eu quero abençoar as nações, eu quero ser um missionário, eu quero que o Senhor me levante como ministro do Evangelho, eu quero que isso, que aquilo outro, eu quero ministrar ao Senhor, Mas se você não se prepara, se você não busca esse entendimento, como é que eu vou ser preciso naquilo que eu tanto desejo? Irmãos, tem uma frase do Dan Duque que eu acho muito interessante. Ele diz assim, sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória. Se eu e você não entender, irmãos, diga assim comigo, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Eu preciso me alinhar. Eu preciso ter essa determinação no meu coração. Como Paulo chegou e disse assim, olha, eu não vim para cá para encher linguiça. Eu não vim falar para vocês coisas baseadas em sabedoria humana. Pelo contrário, eu quero estar aqui para que vocês vejam o poder de Deus. O que ele diz isso? Não é eu que tenho que aparecer, é Ele. Tudo que você faz, aonde você quer ser o foco da coisa, você perdeu uma bênção diante de Deus. Por isso que tudo que nós viemos fazer na terra, nós temos que fazer como ao Senhor. A partir do momento, irmãos, não é precisão você dizer assim, pois é, eu ajudei fulano de tal. Irmãos, a Bíblia diz que a direita faz, a esquerda tem que ser escondida. Eu não posso botar no holofote, eu fiz isso. Isso perde o galardão, irmão. Está ali o texto, ele continua dizendo assim, ele diz assim, para que o poder de Deus, a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria, o quê? Humana. Eu sou isso porque, que isso? Irmãos, diga assim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Está entendendo? Precisão nesses dias, irmãos, é entender que, peraí, eu fui chamado para... Abra agora no mesmo capítulo, no mesmo livro de 1 Coríntios, só que no capítulo 9. Já estou terminando. Do versículo 24 ao 27. 1 Coríntios capítulo 2. Perdão, 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 27. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Preste atenção. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Aí ele começa. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Quem quer essa coroa, diga amém. Sendo assim, olha só, irmãos, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que Paulo está dizendo assim? Vamos correr, para onde? Só corre. Jesus está voltando, mas como? Onde? Diga assim comigo, saber o que eu corro. Tem tanta gente correndo com 2 palmos de língua de fora assim, porque correu errado, irmão. Quando eu estava vendo o Gêmeos jogar bola lá, o bicho pá. O juiz gafou nós ontem, né, Aurélio? Presta atenção, irmão, saber correr, cara. Tem tanta gente boa que você olha hoje. Vamos fazer tal coisa, irmãos? Eu estou cansado disso. Mas por quê, irmão? Não, é porque, sabe, já deu. Outros fazem, eu não. Aí você vai conversar com a pessoa, diga assim comigo, correu errado.
correu sem foco, correu sem alvo. Estava todo tempo assim, ó. Que é isso, irmão? Não, crente popó, né? Só em luta. Paulo diz assim, ó, nós não podemos ficar como quem esmorreu, sabe? O que foi? Matando umas borboletas aqui que dá. E não tem borboleta. Tanta gente que acha bonito, vive uma prova de Deus, irmãos. Deus tem... E Deus só assim, meu Deus. Estou fazendo um propósito de jejum aí que eu estou quase amarelo. Jesus, meu Deus. Entendeu nada. Entendeu nada. Diga assim comigo, eu preciso ser. Preciso. Aí ele continua dizendo assim, ó. Mas, olha só. Que Paulo entendeu quanto a isso. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Faz assim comigo. Bate aí em ti, irmão. Diz assim, ó. Isso aqui é para lembrar que não sou eu. É Ele que faz. Quantos estão entendendo o que está sendo ministrado nessa manhã em nome de Jesus? Nós precisamos ter uma visão, irmãos, em que o Senhor tem pedido para nós nesses dias. E não é difícil entender. É a nossa raiz adâmica que não quer obedecer. Tem tanta gente que vive anos e anos e não se deixa tratar pela palavra, não é por pessoas, irmãos. Sabe, eu costumo dizer assim, ó, Deus usa até uma jumenta para falar com nós. Claro, porque tu é cabeçudo. Ele usa uma jumenta, como usou Balaão, para dizer assim, ó, cara, tu é tão espertão que tu está entendendo um burro, né? Tu é tão santão que até um burro te convence, né? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, irmão? Diga assim comigo, eu preciso entender. Diga forte, eu preciso ter determinação. Como cristão, irmãos, o nosso sentido de vida, preste atenção, é fazer Cristo ser conhecido através de nós. Cristo em nós, a esperança da... Se não for Ele em nós, não adianta você ter placas, irmão. Se a tua vida não expressa o reino de Deus, o que adianta? É o que Paulo diz assim, ó, depois de ter pregado tudo isso, eu mesmo não vou ser reprovado, porque eu faço disso que eu faço me lembrar de que não sou eu, é Ele. Abre comigo em Tiago capítulo... Não, fica em 1 Coríntios mesmo, capítulo 2. Volta lá para 1 Coríntios 2. Vamos ler só o versículo 9. Na precisão, irmãos, diga assim, ok, na precisão existe um valor. Diga assim comigo, ninguém faz à toa quando faz para o Senhor. Quando você alinha a tua vida nesse ambiente de exatidão e precisão, você consegue entrar o que diz em Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que permanece até o fim, pois receberá uma coroa de vida. Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 2, no versículo 9, diz assim, ó, todavia como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos querem ser surpreendidos pelo cuidado de Deus na glória? Irmãos, qual é o sentido da vida do cristão se não for agradar a Jesus? Qual é o teu sentido de vida, irmãos? Não, eu quero formar meus filhos, eu quero ter... Amém, irmãos. Mas diga assim comigo, isso não pode ser tua base.
tua base. É você chegar no céu. E Jesus diz assim: olha, aquele é o Israel, filho do Abel. Aquele é Isabel. O sentido de um pai é fazer os filhos ser conhecidos por Deus. O sentido de uma mãe é chegar diante de Deus e dizer assim: que mulher sábia que tu foi. O sentido para Deus de um homem: que sacerdote você entendeu, cara. Você foi tudo o que a Bíblia diz. Cara, você cumpriu certinho que eu te falei. Sabe aqueles empresários grandão assim? Cara, tu fez. Vem cá, mordomo. Vem cá. Pula aqui no meu colo aqui. Cara, quantas vidas tu ajudou. Quantas pessoas tu fez porque tu obedeceu o simples fato de devolver o que era meu. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Diga assim comigo: que ser exato e preciso está além. Faça assim comigo: está além. Eu queria que você ficasse em pé.